Em janeiro nós estamos ministrando mensagens, valeu. Mensagens já pregadas, né, em outros anos. Eu repito em janeiro algumas mensagens, né? Semana passada eu ministrei sobre os 4 faróis, né, de como tomar uma decisão. E eu queria ver se você estava atento, né? Qual era o primeiro farol? Tem gente acordando ainda, né? Qual era o primeiro farol? A palavra, a Bíblia. O segundo farol? Conselhos. O terceiro farol? Paz. E o quarto? Não decida na ira, né? Não decida em momento de emoção. Então, hoje eu quero falar sobre a importância de entender o culto a Deus, o culto que a gente dá a Deus. Eu quero falar sobre isso. Tem mensagem no YouTube, essa mesma mensagem que é outro nome, é Como Cuidar do Jardim. Tá? É a mesma mensagem, só com outro tema, né? Então eu queria falar sobre isso, sobre a importância da compreensão do culto. Por que a importância da compreensão? Porque tudo que a gente compreende, nós temos uma tendência a não esquecer. Tudo que a gente compreende, nós temos uma facilidade de guardar. Tudo que a gente compreende, ninguém nos tira. Quando a gente não compreende, nós temos grande chance de perder o que não compreendeu. Lembra da escola quando você estudava, decorava a matéria? Chegava na prova, dava um branco. Você decorou. Agora, quando você entendia a matéria, não tinha branco. Porque você pegava a conta e você tinha a matéria, a compreensão da matéria. Logo você usufruía disso. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, vai dizer na parábola do semeador que uma semente que cai na beira do caminho é como uma pessoa que ouve o evangelho, mas não entende o evangelho. O maligno vem e rouba. O diabo só rouba o que você não entende, porque se você entende, o diabo não rouba. Quando você entende, isso fica dentro de você, vira uma identidade em você. Você não é movido. Por que muitos crentes jovens, eu estava vendo um número, não sei se são exatos, mas um número dizia que de 70 a 75% dos adolescentes evangélicos, quando vão para a faculdade, se tornam ateus ou céticos, se desviam. Como que um adolescente é 17 anos ministrado, 18 anos ministrado, em 6 meses, tudo que ele tinha vai embora? Porque talvez ele decorou, ele fez religiosamente, mas nunca compreendeu o que era o evangelho. Nunca foi encucado de verdade no coração dele, pelos pais ou por aqueles que deveriam fazer. Logo, esse adolescente não tem identidade. Chega lá, qualquer vento de doutrina vai levar para um lado ou para o outro. Quando um adolescente, um jovem não tem pai, a paternidade, por exemplo, a falta de um pai vai gerar uma falta de identidade. Logo, esse adolescente tem uma tendência a ser aceito em grupos que o recebem. Ele quer ser aceito, porque ele não teve uma aceitação em casa. Ele não teve um pai afirmando quem ele era, uma mãe afirmando quem ele era. Logo, esse adolescente, primeira dose de droga que é oferecido, ele, para ser aceito, ele aceita aquilo ali, e ele entra porque há uma carência. Toda pessoa carente é um alvo e uma presa fácil. Toda pessoa carente de carinho, uma mulher carente de carinho, que está sozinha, o primeiro homem que der carinho, não importa se ele tem caráter, ela vai ficar cega, porque a carência cega. Um adolescente carente, o pai falou o que deve ser feito e não deve ser feito, mas como ele é carente, naturalmente ele vai ceder, ele vai ficar cego. Uma menina se entrega aos braços de um menino antes do tempo, porque estava carente de toque, por isso a presença do pai sendo carinhoso, tocando no coração, abraçando, aconchegando a filha, é muito importante. Então, compreensão, identidade de quem você é, vai fazer você andar sem se importar com o que pensam. Não interessa o que o inferno pensa, importa o que eu sou em Cristo Jesus.
Quando você tem identidade, não interessa o que te oferecem, porque você sabe quem você é. E não interessa se a amiga faz, se o amigo, colega do trabalho faz, e não interessa se o pastor faz. Eu não faço, porque eu sei quem eu sou. Você não é levado nem para um lado nem para o outro, é a identidade que faz isso. E a compreensão de quem você é vai fazer você ter essa postura firme. Porque se você não mudar a mente, escute isso, não mudar a mente, a mentalidade, nós não vamos conseguir vencer alguns obstáculos. Romanos 12:1, pode abrir comigo aí, por favor. Romanos 12:1. Os 4 evangelhos, Atos Romanos, sexto livro do Novo Testamento. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, para que então experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É o que diz Romanos 12:1 e 2. O que é que o escritor de Romanos está dizendo? Gente, muda a mente. Você tem que oferece um culto racional, muda a mentalidade. A mentalidade vai fazer você ficar firme. Se você não tiver a mente de Cristo e uma mente do alto, você não vai conseguir se firmar. Qualquer pessoa, qualquer situação vai mudar você. A circunstância vai fazer você. Mas quando você sabe quem você é, você, no meio da circunstância, se firma. Então esse posicionamento é muito importante. E o texto que a gente leu, o escritor está dizendo o seguinte: ei, eu estou rogando, irmãos, eu estou pedindo, rogar aqui é pelo amor de Deus. O escritor de Romanos está dizendo: pelo amor de Deus, por favor, ofereçam a Deus o corpo de vocês como um sacrifício a Deus, vivo, santo. Para quê? Para que a mente de vocês seja renovada e vocês vão experimentar a vontade de Deus. Quem aqui quer a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que a vontade de Deus, por vezes, não vai ser a sua. E dizer: Deus, faz a tua vontade na minha vida, é dizer: eu anulo a minha. Então, a vontade de Deus é melhor, mas às vezes dói viver a vontade de Deus, porque vai contra o que você quer viver, vai contra o seu plano. E aí a gente tem que dizer: então tá bom, que seja feita e não a minha. Isso é uma oração de crente. Não é eu determino, não é confissão positiva. Confissão positiva é uma heresia que está no meio da igreja, onde as pessoas dizem: não, eu declaro e acontece, eu declaro e volta, e vem existir coisas que não existem. Só Deus declara e faz existir o que não existe. Eu e você declaramos que seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser. Jesus orou assim: Pai, se for possível, afasta, mas seja feita. Se Jesus orou assim, quem é você para determinar? Você não Agora você usa a boca para abençoar, você não usa a sua boca para amaldiçoar, amém? Saia da vossa boca, não palavras torpes, mas palavras que abençoam. Isso não é confissão positiva, isso é usar a Bíblia, amém? Isso é bíblico. Então, quando você entende, tem a compreensão de que a sua vida é um culto, e um culto racional. E eu gosto dessa palavra racional. Olha o que significa a palavra racional aqui no grego, é lógicos. Lógicos, de onde vem a palavra? É lógico, é coerente, faz sentido, amém? Então o escritor está dizendo: gente, dá um culto que faz sentido para Deus. Ô meu irmão, o que está faltando na igreja brasileira é culto que faz sentido, porque a gente sabe cultuar no transcendental. A gente sabe, a igreja evangélica, na sua maioria, ela sabe cultuar no transcendental. Ela sabe ver anjo, ela sabe orar, ela ora em línguas, ela tem os dons, e glória a Deus por isso. Mas o que falta para a igreja evangélica no Brasil é culto racional, é culto inteligente, é culto quando a gente sabe o que está oferecendo e por que está oferecendo, sabe o que está fazendo e por que está fazendo,
senão a gente vai fazer apenas por repetição. Eu já contei aqui a história da menina que chegou para a mãe e falou: mãe, eu queria saber por que a senhora corta a ponta da salsicha para botar na panela. A mãe cortava sempre a pontinha da salsicha. Aí a mãe falou: olha, eu não sei, vamos perguntar para a avó. Aí foi lá na avó, a avó que fazia. Aí: ô vó, por que a senhora corta a ponta da salsicha? A avó falou: não sei, é a bisavó que fazia. Aí foi lá na bisavó, 90 e poucos anos: ô bisa, por que a senhora corta a ponta da salsicha para botar na panela? Porque a minha panela é pequena. Já mudou a panela e você continua cortando a ponta. Já mudou a estação e você continua repetindo os mesmos erros. Já era para ser mais maduro e continua com imaturidade. Não mudou, não entendeu. Quando a gente não entende o que está vivendo, a gente não vai viver a estação que a gente está. Um homem casa com uma mulher, ele tem que entender que a prioridade dele agora não é ter mais vida de solteiro. Ele casou. Foi mulher ou foi homem que deu aleluia alto lá? Ele casou. Casou, a prioridade não é o futebolzinho. Pastor, eu tô vendo que tem irmão que cara braba que fez para mim agora, cara. Eu acho que eu mexi no Deus do cara agora. Agora eu toquei no bezerro de ouro do cara. O cara me olhou, me fulminou com o olho agora. Nunca mais vem no culto. A prioridade não é o videogame. A prioridade não é a sua mãe. Vale para você, mulher. Aleluia. E o culto está só começando. Dá tempo de ir embora. Dá tempo de ir embora. Quer ficar? Vai só aumentar. Então, a compreensão do lugar que eu estou vivendo, a estação que eu estou vivendo. É pecado jogar futebol? É pecado jogar videogame? Não. É pecado amar a mãe e cuidar da mãe? Agora a estação que você está vivendo pede atenção no lugar que você está. Em quem você formou família. Você tem filhos, você tem prioridades. Está tudo certo. E a sabedoria vai te conduzir aqui. A compreensão do que você está vivendo. Irmãos, a cruz, Jesus morreu na cruz para tirar o nosso pecado, não a nossa inteligência. Diga aleluia. Nós temos que ser uma igreja que pensa. Uma igreja que pensa, que entende, que sabe para onde está indo. Se o Telmo bater biela, quem sabe bater biela? Quem sabe o que é bater biela? Ah, a maioria sabe o que é bater biela. Para quem não sabe o que é bater biela, é bater biela. É ficar fora da casinha. Se o Telmo ficar fora da casinha e começar a pregar coisa que não deve, a igreja vai dizer o quê? Amém, é o pastor, né? É o anjo da igreja. Amém, não. Não, porque é uma igreja que sabe quem é, sabe para onde está indo, tem a Bíblia como fundamento e o Espírito Santo como guia. Então uma igreja que sabe onde pisa, com inteligência. E você, quem morreu por você não foi o Telmo. Graças a Deus, eu nem estou afim de morrer por você. Foi Jesus. Então você não pertence a uma denominação. Você não é da Abba Pai, você é de Cristo. Foi o sangue de Cristo que te salvou. Agora, a compreensão disso vai me dando liberdade. Vai me dando... Aí, ó, lembra? Quem entende, desfruta. Você vai entendendo, você vai desfrutando. Opa, entendi isso, que coisa maravilhosa. Opa, entendi isso, que coisa maravilhosa. Você vai desfrutando. Se você não entende, você não desfruta daquilo ali. Quem está comigo até aqui? Então, eu quero ler mais um versículo, Gênesis 2,15. Se você tiver dificuldade de achar Gênesis, eu vou dar uma biblada. É o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Talvez você está visitando a gente. Vamos lá. Gênesis 2,15, olha que lindo. Tomou, pois, o homem, o Senhor Deus, e colocou ele no jardim do Éden. Colocou onde? No jardim do Éden. Para quê? Para cultivar e guardar, ou proteger. Até aqui, amém? Olha para mim, me dá de presente tua atenção. Deus colocou
O homem no jardim falou assim: ei, Telmo, está aqui o jardim, não precisa pagar IPTU, não precisa pagar nenhum imposto, é de graça, eu fiz, o arquiteto sou eu, o construtor sou eu, jardim lindo, não tem nada, nenhum defeito, é maravilhoso, só que eu preciso de você para uma coisa, para cultivar a terra, e guardar e proteger esse jardim. Em Gênesis 2:5, vai dizer que Deus não fez brotar nada da terra, nenhuma semente, enquanto não tinha alguém para lavrar. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não desperdiça a semente, e Deus nem mandou água. Não vai vir água e não vai vir semente enquanto alguém não levantar e dizer: eu estou aqui, pronto. E Deus coloca o Adão no jardim e fala: cuida bem desse jardim, Adão, é o teu, é o que eu fiz com carinho, é seu. Aí Adão começou a cultivar. Só que a palavra cultivar, olha que lindo, é a mesma raiz da palavra culto racional de Romanos 12 que a gente leu. Então, quando o escritor de Romanos está dizendo, dê um culto racional, ele está fazendo uma referência do cultivo do jardim. É a mesma palavra, é servir a Deus, é a adoração para Deus. É isso que significa cultivar o jardim. Olha isso aqui. Então, Deus está dizendo assim: Adão, está vendo essa terra? Quando você cultivar a terra, você está prestando um culto para mim. E quando você cultiva a terra e presta um culto para mim, você vai gerar uma cultura. Porque tudo que você cultua e cultiva, vira uma cultura. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que tem a família por culto. Você cultua a família, cultua no sentido de honrar a família, tá? Não de adorar, adorar você adora só Deus. Mas você cultua a família é um valor importante para você. Então você cultua, naturalmente você cultiva, naturalmente virou uma cultura. Os seus netos e bisnetos vão ter família como algo prioridade, porque você cultivou, virou uma cultura. No Brasil tem uma cultura do jeitinho brasileiro, de dar certo, de se ganhar, sempre ganhar no negócio. Tem ou não tem essa cultura? É uma cultura do brasileiro, mas é algo que é cultuado e cultivado, vira uma cultura. A pergunta é: qual é a cultura que está guiando a minha vida e a sua? É disso que eu estou falando. Que cultura que está guiando eu e você? É a cultura do mundo, de um político? Que cultura? Ou é o céu que está guiando a sua casa? Essa compreensão de culto é importante. Por quê? E aí é como se Deus dissesse assim: imagine Deus visitando Adão no jardim. Adão, pois não, senhor, cadê a mulher que eu te dei? Ah, senhor, eu estava jogando videogame e eu não sei onde é que ela está. Ah, ela está ali conversando com a serpente. Adão, eu não te dei uma mulher para te cuidar, eu não te dei um jardim para te cultivar, por que você não protegeu o jardim? Adão, cadê os seus filhos? Senhor, acho que o Felipe Neto está conversando com eles ali, deixa eu ver. Adão, eu não falei para você inculcar minha palavra neles e andar com eles e estar perto deles? Não, mas eu estou trabalhando até as 10 porque eu estou construindo um quartinho sob medida. Eu não mandei você construir um quartinho sob medida, eu já dei um jardim para você, eu mandei você cuidar do jardim. Pastor, é errado construir um quarto sob medida? Não, desde que você não desguarneça o jardim que Deus te deu. Quem está entendendo? Deus te deu um jardim chamado família. Quem aqui tem esposas que têm um marido aqui perto? Amém? Olha para o jardim, o marido que está do seu lado. Ele é uma árvore frondosa ou um bambu seco? Olha. Meu irmão, tem uns maridos que o jardim está feio. Este jardim aqui está maravilhoso, esbelto, bem cuidado. Marido, a flor que Deus mandou você cuidar está brilhando, viçosa, alegre, perfumada, ou triste em depressão porque você não cuida do jardim que Deus te deu? Seus filhos é um jardim que Deus te deu. É uma pergunta simples: você está cuidando e cultivando o jardim que Deus te deu? Porque isso é um culto. Pastor, na prática como funciona isso? Na prática não adianta nada eu cultuar a Deus aqui no templo e não cultuar a Deus lá em casa.
Na prática, pouco adianta. Deixa eu te abençoar com uma palavra. Você pode cultuar a Deus aqui com as suas ofertas e dízimos, amém ou não? Mas depois dá o cartão para sua esposa para ela usar à vontade. Ué, houve uma manifestação involuntária? O que houve? Aleluia. Você pode vir na igreja orar, clamar, buscar, mas deixa seu marido jogar um futebolzinho, trocar o pneu do carro, ou comprar um carro velho para reformar. Aleluia. Quando você está aqui com as mãos para cima, adorando a Deus, é um culto. Mas quando você está jantando com a sua esposa, também é. Quando você está servindo no ministério infantil ou lá cuidando dos carros, é um culto. Mas quando você está tendo um dia especial com a sua filha, com o seu filho, também é. Quando você está fazendo a tarefa com eles, também é culto. Porque você está cuidando do jardim que Deus te deu. Posso ouvir amém? Escute, uma mulher colocou na pia da casa dela 3 cultos aqui por dia. Ela entendeu. Ela entendeu que não tem a ver com lavar louça, tem a ver com fazer tudo para a glória de Deus. E a pergunta é: o seu culto para Deus está sendo bom? Você está cuidando bem daquilo que Deus te confiou? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, deixa eu entrar na parte simples, didática, mais simples possível do dia a dia, para você entender. Quando eu vou aconselhar um homem, e às vezes eu estou numa cafeteria, numa padaria, e eu vejo o cara vindo, quando ele está vindo, eu já julgo ele. É feio, mas é verdade. Eu olho assim, isso é experiência pastoral, verdade. O cara vem, a camisa manchada, atravessada, barba por fazer, cabelo arrevirado, ele chega perto dos dentes, ele não escovou. Tu olha para aquela cara de tribulação dele vindo, na hora tem demônio. Mas não é um demônio assim que tu vai orar e sai, o demônio vai sair. Não, é um demônio da confusão, da desordem e falta de cultivo da vida dele. E é coisa, olha só, 90%, tá? Eu vou conversar com o cara, minha vida está desorganizada, o meu jardim está cheio de mato, eu não consigo cuidar de nada do meu casamento, a vida está uma bagunça. Sabe por quê? Se ele não consegue cuidar da vida dele, que é um jardim, o primeiro jardim, como é que ele vai cuidar dos outros? E isso reflete. Quer ver outra imagem que eu tenho, principalmente dos homens? O carro do cara. O cara chega no lugar que eu estou lá com um carro manifestado, um demônio manifestado. Um para-choque está para um lado, um pisca está para o outro, soltando fumaça. Ele não faz rum, ele faz. Quando ele acelera. Não, ele vem com o carro endemoniado. Aí o cara abre, tem um pé de milho nascendo atrás do. É um milho do X-salada que caiu há 6 meses atrás. Está nascendo. E o cara vem assim: a minha vida não vai para frente. Mas não vai mesmo. Tu não lava o teu carro, meu querido. Pastor, lavar carro não é espiritual. Culto racional. Tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E tudo, no hebraico, no aramaico, no tupi-guarani, em espanhol, na língua que você quiser, tudo é tudo. Diga aleluia. A profissão que Deus te deu é um sacerdócio, e pode ser um culto. A profissão. O que é um sacerdócio? É um representante. Amém? Repete comigo, só pedagogicamente. Sacerdócio é um representante. Então você representa a Deus como médico, você representa a Deus como faxineira, você representa a Deus como professor, ou você representa o diabo? Você é um sacerdote de quem na sua profissão? Porque a gente acha que espiritualidade é tocar teclado, espiritualidade é pregar, é expulsar demônio, é rodar no manto. Não, tudo isso também é expressão de transcendental, mas o texto não está falando de transcendental, está falando de racional. Diga aleluia. Então, a sua aula, professor, é uma aula boa ou é uma aula insuportável?
o culto que você prepara para dar aula é bom ou ruim? Essa compreensão de que tudo é para Deus. Quem aqui quer experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então dá um culto bom em tudo que você faz. Imagine você infartado, está repreendido em nome de Jesus, mal, entrando numa sala de cirurgia, tem duas portas, uma assim, church, cirurgias church, e tem um médico na frente, rodando no manto, dando a paz do Senhor para você. E você olha lá dentro, louvorzão tocando, worship, e você vai para a mesa de cirurgia, meu querido. O médico é crente. Na outra porta do lado, um médico não crente, sem música, deu boa noite, não deu a paz do Senhor. Só que esse médico aqui, que é crente, de cada 10 cirurgias, 9 morrem. O outro, que não é crente, de cada 10, 1 morre. Qual sala você vai? Não, mas ele é evangélico, mas não está cultuando a Deus com a medicina que Deus deu para ele. Não é excelente no que faz. Talvez faz por dinheiro. Isso não glorifica a Deus. Tudo que tu faz para Deus por dinheiro, você faz para o diabo por um salário melhor. Não aprova. Não é aprovado. Sabe o que eu faria nessa fila? Ia lá no irmão da porta do church. Pai do Senhor, querido, tchau. Você não acredita em Deus? Vim pregar para você, mas faz a cirurgia primeiro. Por quê? Por excelência. Irmãos, desculpe, mas a gente faz tomada de preço para tudo que a gente faz aqui na igreja. Tudo a gente faz 3 a 4 orçamento, para trazer lisura no processo e para trazer otimização do recurso. Ok? Gestão. Fechou? Aí vem os crentes falar comigo: pastor, eu estou fazendo um orçamento lá para a igreja, eu já botei o meu orçamento lá, é assim ó, uma ajudinha, eu vou dar o dízimo. Sabe o que eu digo para ele? Meu irmão, se o teu trabalho for bem feito, eu posso até te escolher, com o melhor preço e o trabalho bem feito. Mas se for mal feito, eu não quero dízimo, eu quero a coisa bem feita. Eu estou te contratando não para dar o dízimo, mas para fazer bem feito o que está fazendo. Só que nós evangélicos temos uma cultura de adorar a Deus aqui, com culto transcendental, mas não adoramos a Deus no culto racional. Não adoramos a Deus como funcionário. O mais murmurador, o mais chato da empresa é você. Está quente, né? Está frio, né? O Lula, né? O Bolsonaro, né? E é chato. Não glorifica a Deus, não traz paz no ambiente. Aí você pensa: agora eu vou para a igreja, bota a melhor roupa, escova os dentes, penteia o cabelo, vem aqui, sai lágrima, desce. Aí Deus olha, queria ver lá fora isso aí, tá bonito aqui dentro. Culto inteligente. Olha que coisa linda. Quando você estiver operando uma pessoa na mesa de cirurgia, é culto para Deus. Deus está recebendo o seu trabalho bem feito. Quando você estiver dando uma aula, quando você estiver dando uma palestra, quando você estiver lavando a louça, cuidando, trocando a fralda do seu filho, é culto para Deus. Quando você estiver estudando lá na escola, na faculdade, é culto para Deus. Não tira a melhor nota para impressionar ninguém, tira a melhor nota porque Deus merece a sua melhor nota. É para Ele que você faz. Quem está entendendo? Quem recebe isso? Essa compreensão do todo, do integral. Você não tem vida secular. Os melhores relógios do mundo são relógios suíços. Quem foi que inventou, criou os relógios suíços? Foram irmãos protestantes, cristãos, que disseram assim: vamos fazer um relógio para Deus usar. Um relógio, o melhor relógio do mundo. Agora imagine, Jesus vai jantar na sua casa hoje. Jesus, não do The Chosen, Jesus mesmo. Jesus vai jantar na sua casa daqui 1 hora. Se você tiver o copo de plástico e copo de vidro, qual você vai usar? Qual você vai usar? Qual você vai usar? Jesus, gente. Por que você usa de plástico com o teu marido? Porque ele não merece. Você nunca fez para ele. Tudo que você faz é para a glória de Deus. É para Deus que a gente faz. Quem está entendendo? Eu tenho um cristal. Essa aqui, essa cristaleira da minha bisavó.
Eu tenho essas taças aqui que eu estou guardando para um dia especial. O que? O teu velório? Está guardando para quando? Para quando? Uma vez um irmão veio falar comigo, o casamento dele estava ruim, e a conversa era os dois, a mulher junto, ruim, está ruim, ele é mesquinho, e ela queria dar uma volta em Gramado, e ele não ia, e aquele negócio, porque prioridade, tem que comprar um carro, e aquela briga ali de dinheiro, vai, não vai, usa, não usa, usufrui, não usufrui, e ele falou, não pastor, estou guardando dinheiro. Não, está tudo certo, tem uma programação, e guardar, não, mas o pastor, estou guardando dinheiro, só falou isso. Rapaz, eu me irritei. Eu falei, tu está guardando dinheiro, tua esposa quer ir para Gramado, tu não vai com ela. Aí fechou? Tá bom. Se tu morrer, ela vai casar de novo e o cara vai gastar tudo o teu dinheiro lá em Gramado. Ô pastor, está amarrado, então vai para Gramado. Pega esse dinheiro e vai para Gramado, vai curtir com ela. Propaganda para Gramado direto, hein? Prefeitura, depois me chama, hein? De graça, quero uma vaga aí. Quem está entendendo? Quem vai estar vivo amanhã aqui? Eu creio que eu vou estar vivo. Mas quem tem certeza absoluta? Ninguém. Viva o dia de hoje. O tempo de ontem não tem mais volta. O de amanhã você não tem. Mas hoje é o tempo de Deus. Viva o dia de hoje intensamente. Cuida bem do jardim que Deus te confiou. Eu conto sempre, quando a gente estava, a gente voltou, estava num processo de restauração, nós estávamos jantando ali, eu estava entendendo o culto, essa postura do culto, entendendo assim, e eu estava entendendo a importância, porque quando eu me converti, eu meio que transferi para Deus uma postura de ficar na igreja muito tempo, porque para mim, culto era aqui, né? Vou para o culto, terminou o culto, culto era aqui. Eu fiquei muito na igreja, isso foi ruim. Eu estava jantando com ela um dia, e aí manifestou um demônio lá. O demônio me ligou. Não, a menina me ligou com um demônio manifestado. Pastor, aqui a minha avó está endemoniada. E eu ouvia no fundo, eu vou matar ela. E na época eu estava assim, tinha me convertido há não pouco tempo, e eu estava empolgado, porque eu expulsei uns demônios lá de Treviso, não de Treviso, das pessoas lá em Treviso, e aí eu tinha expulsado uns demônios lá, e eu estava empolgado, não podia ver um demônio, eu queria para mim, entendeu? No sentido de eu queria expulsar. Manifestava um demônio na igreja, eu dizia, é meu! Meu, se manifesta um demônio na igreja, a gente vê quem tem autoridade e quem não tem, meu querido. Tem gente que vai ficar assim, isso é dele, não entre mim, isso é dele, não entre mim, isso é dele, não entre mim. Tem gente que vai. E na época eu estava assim, me dá os demônios. É verdade, eu estava virado no Hulk dos Vingadores, queria só esmagar. Demônio, me dá um demônio. E aí eu não queria perder a oportunidade de ser um demônio. Aí na hora a Vivi ficou triste na hora que ela viu que era um demônio. Que aí eu vi ela, eu perdi a janta, né? Ela ficou assim, começou a largar os talheres. Aí eu, na hora o Espírito Santo, não deixa um demônio atrapalhar o teu culto. Porque demônio para expulsar tem muitos por aí. E qualquer um pode expulsar um demônio. Marido, tua esposa só tem um. Quem está entendendo? Não deixa demônio atrapalhar o seu culto. E o que sabe que o diabo gosta de fazer? Atrapalhar o nosso culto, atrapalhar o nosso cultivo, atrapalhar o cultivo do cuidado do jardim chamado filhos, atrapalhar o cultivo do relacionamento do casal, relacionamento com a igreja, com os irmãos. O demônio só quer atrapalhar o nosso culto. Agora, quando você compreende isso, é libertador. Por que a gente só tem culto domingo com toda a igreja? Porque a gente entende que culto não é só isso aqui. Que jantar, cuidar da família, visitar o tio, ter vida com a família, fazer faculdade é culto também. Visitar outra igreja, aleluia, aleluia. Todo mundo aqui é livre para visitar outra igreja. Quem morreu por você foi Jesus, amém? Quem está entendendo? Então a pergunta é, se Jesus viesse aqui e perguntasse para nós, como está o teu culto? Onde está o jardim? Onde estão aqueles que eu te confiei?
Como está esse jardim? Como está esse jardim? Jesus vai voltar, quem acredita? Se você não acredita, vai voltar igual. E quando Ele voltar, eu não sei você, mas eu tenho algo comigo, e para mim é uma verdade. Eu não estou preocupado quantas pessoas vão estar congregando na Abapai daqui a 5, 10 anos. Eu só me preocupo porque é muita gente, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu não me preocupo no sentido de isso não me consome. Sabe o que eu me preocupo? De verdade. Parece até simplista demais. Mas eu quero ser fiel a Deus hoje. Amém? Hoje. Amanhã, eu vou tentar ser fiel amanhã. Eu vou cuidar bem do que Deus me confiou, tentar ser um bom pastor, tentar ser um bom amigo, tentar ser um melhor marido, um melhor pai. Estou tentando todo dia, porque eu acredito que não existe jardim bonito sem cuidado, sem cultivo, sem regar, sem trabalhar nele. A sua casa lá, quem tem casa e tem grama, tem gente aqui que a grama está desse tamanho, tem até índio dentro. Deixa eu falar uma coisa, corta aquela grama, para a glória de Deus. Pastor, mas eu não gosto de cortar grama, então paga. Pastor, não tem dinheiro, então corta. Não interessa, a grama é tua. Ah, pastor, mas eu não gosto, então ora para Deus te tirar daquela casa, talvez ir para uma casa só tem brita. Ou talvez ir para um aluguel e não ter mais casa própria, porque você não está cuidando do que Deus está te dando. Eu trabalhei no exército 22 anos e eu dava missão para os soldados. E olha que legal, às vezes eu ia promover ia ter promoção do cabo, né? Eu ia ter promoção de cabo. O que eu fazia? Eu dava algumas missões para alguns soldados e dizia: você faz tal coisa, varre lá aquele cantinho. Eu deixava ele varrendo o canto e vinha de surpresa para ver como é que ele estava. E vários soldados estavam varrendo assim, ó. Igual aquele irmão que estava varrendo a igreja cantando: a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. Aí o pastor chegou: e o crente não pode beber, e o crente não pode beber. Aí o cara estava lá trabalhando assim, ó. Aí chegava ele: o sargento, aí pronto, menos um ponto, esse cara não vai sair cabo. Aí eu dava uma missão para outro soldado, ele ia lá fazer um trabalho bem feito, esse cara tem chance de sair cabo. Deus às vezes nos dá missões pequenas para nos provar. São jardins desse tamanho, assim, pequenininho. Mas se você não cuida daquela planta, Deus não vai te dar uma plantação maior. Deus não desperdiça tempo, semente e recurso. Lembra da parábola dos talentos? Lembra? Quem tinha um talento não fez nada, enterrou. Quando ele pegou o talento, ele deu para quem? Para quem tinha mais. Mas parece injusto. Não é injusto, porque aquele que tinha mais foi mais fiel. Ele cuidou mais. Então não importa se tem um talento ou 10. Você está cuidando do talento que Deus te deu. Você está afiando a sua espada. Você está diligente no que Deus te confiou. Como está o jardim da sua casa? Da sua casa espiritual, da sua casa, da sua família, seu jardim físico, como está isso? Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer: aquela empresa ali, não adianta, irmãos, deixa eu pedir um favor, se o seu carro está endemoniado, tira o adesivo da Abapai, primeiro. Segundo, não adianta botar na empresa: esta empresa é governada por Jesus. Por favor, não é adesivo. As pessoas vão ver a excelência, a verdade da empresa, e ali sim elas vão perceber: Jesus está aqui. Não adianta botar um adesivo ungido no carro achando que... Não adianta botar uma foto no Instagram: minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas vão ver como o jardim está sendo cuidado da sua casa e vão dizer: eu quero ter um casamento igual o dele. Eu estava conversando com um homem aqui no final desse culto, e ele infiel à esposa, e ele mentindo, escondendo coisa. E eu falei para ele:
O que você precisa é de uma conversão. Você não é convertido. Você precisa nascer de novo. Porque você não entendeu que a sua vida não glorifica a Deus. Eu fiz uma pergunta para ele: você tem filhos? Ele falou: não. Deus não vai te dar filhos enquanto você não se tornar um homem de verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, eu fiz para ele. Você acha que o seu filho vai dizer: eu quero ser igual ao meu pai? Você é um exemplo para ele dizer isso ou não? Ele começou a chorar muito. Ele falou: não, o meu filho nunca vai ter coragem de dizer que quer ser igual a mim. Então você precisa ser transformado. Você quer restaurar o seu casamento? Restaura a sua vida primeiro, ao ponto do filho dizer: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ter as características do meu pai, eu quero ter as características da minha mãe. Quem está entendendo? Culto, cultivo, cultura. Quero te abençoar com isso. Vamos sair por aquela porta ali depois. E amanhã de manhã você vai trabalhar. A maioria aqui não é pastor, trabalha. Então você vai trabalhar amanhã. Você não bate o cartão para o Satanás quando trabalha. Eu quero te abençoar, irmão. Coisa linda. Imagina todos nós aqui, milhares de pessoas. Pensa, a gente acordar amanhã dizendo assim: Jesus, que dia lindo que o Senhor me deu. Está chovendo, não interessa. Que dia lindo que o Senhor me deu. Eu tenho jardins para cuidar. Me dá sabedoria, condições e força para cuidar bem do jardim que o Senhor me deu. E você acorda de manhã já abençoando o seu dia, diligente. Começa cuidando das pequenas coisas. Chega no trabalho, é o melhor. Meu irmão, daqui a 2, 3, 4, 5 meses vai começar as promoções. Pastor, foi promovido no emprego. Pastor, eu fui promovido lá na minha sessão. Por quê? Porque você vai fazer para a glória de Deus. E aí, o que você vai experimentar? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem vontades boas, perfeitas e agradáveis para aqueles que renovam a mente e dão culto racional, para aqueles que oferecem o seu melhor. Não importa se é um Fusca ou se é um carro importado, tem que ser cuidado como um presente que Deus te deu. Não importa se o ministério é cortar grama da igreja ou pregar no púlpito, tem que ser para a glória de Deus. Você não faz para mim, você não faz para uma igreja, você faz para a glória de Deus. Como você faria? O que Jesus faria no seu lugar? Repito, é uma pergunta para a gente dormir. A gente vai para casa com essa pergunta. O que Jesus faria no seu lugar, lá no relacionamento com o seu amigo que não é crente? É dessa forma que Jesus faria? Como que Jesus gostaria que você cuidasse do que Ele te deu? É dessa forma? Que a gente possa dormir com isso, acordar com isso e fazer tudo para a glória de Deus, o melhor. Amém? Fica de pé. Olha para o jardim que está aí do seu lado aí. Olha aí. Como é que está o jardim? Está bonito? Que árvore frondosa, maravilhosa. Aleluia. Quem aqui é grato pelos presentes, pelos jardins que Deus tem confiado? Cuida bem dele. Dê um culto racional, culto inteligente. Eu não preciso te abençoar, porque a palavra te abençoa, mas eu quero declarar a palavra. Quando você dá um culto racional e renova a vossa mente, você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Bênção financeira vai bater na porta da sua casa. Amém ou não? Não é o culto da vitória, é o culto da palavra. Mas a palavra nos diz que a vontade de Deus vai bater na nossa porta. Você vai entrar na linha de colisão com a bênção de Deus. Coisas que você tem pedido tanto para Deus, vai vir naturalmente, porque você está sendo fiel com o que Deus já deu para você. Posso dar um conselho? Foca no que você tem e descansa o que Deus não te deu ainda, porque Deus é poderoso para te dar a hora que Ele quiser. Mas foca muito bem no que Deus te deu.
seja o melhor no que Deus te deu. E não tem jeito, a bênção vai bater na sua porta. Não precisa fazer campanha no Monte Santo de nada, não precisa fazer 7 semanas de nada, é só cuidar bem do jardim que Deus nos confiou. Senhor Jesus, eu abençoo as famílias. Abraça a sua família se ela está aqui de alguma forma. Se você vê alguém sozinho e só chama, bota a mão no ombro. Não deixa ninguém sozinho. Nós somos uma família de Deus, né? Só bota a mão no ombro aí de quem está perto. Amém. Agradece Jesus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de te adorar em espírito e verdade, culto racional. Que essa igreja possa ser uma igreja vibrante, uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita nos dons e vive os dons e manifesta os dons espirituais. Eu oro para que os dons espirituais de Coríntios 12, Coríntios 14 sejam verdades no meio da tua igreja. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, mas que essa igreja que ora em língua domingo possa guardar a língua na segunda. Essa igreja que profetiza no domingo possa ser a resposta da profecia na segunda. Essa igreja que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é a mesma igreja que ama a sua família na segunda. Essa igreja que aqui na comunidade ora a um Deus que não vê, possa amar o jardim, a esposa, os filhos, o marido que vê, em nome de Jesus. Amém.